Aí começava as aulas, era só todo Peraí. mundo desligar o microfone que ficava ótimo. O bom é isso aí. Eu tô vendo muito chiado, eu acho que é por causa dos microfones mesmo. Se todos puderem desligar, eu acho que fica melhor o áudio. Dá uma olhada aí. A imagem não está boa, professora. Hã? A imagem não está boa. Não tá boa, né? Então, o que eu vou pedir para vocês? Para vocês, quem não tiver com a imagem boa ou não tiver ouvindo direito, sai e volta. Fecha e abre de novo aí. Joyce. Oi, amor. Boa noite. Boa noite. Você vai usar o web aí explicando porque a imagem está horrível. Pois é o que eu acabei de falar para os meninos aqui. Se a imagem não estiver boa, tenta sair e entrar novamente. Se não estiver boa, de qualquer forma, né, contudo não deu certo, você tem duas possibilidades. O vídeo da aula que eu vou mandar para vocês, e a outra opção também é baixar como é que chama? Baixar no programa do portal de vocês, que essa aula vai estar disponibilizada lá também. O bom é que vocês consigam escutar agora, né? Tenta sair e voltar novamente. Veja aí se melhora. Tá bom? Isso, pode ser por causa da conexão da internet. Tá bom. Tchau. Tá? Tchau. Mais alguém, gente? Deixa o pessoal retornar, então, que aí a gente começa. Ô, prof, mas eu acredito que seja a internet mesmo, porque aqui no meu, eu tô vendo pelo celular. Aqui eu tô conseguindo te ouvir perfeitamente. Só a imagem que embaça um pouco, mas depois volta ao normal. Ontem aconteceu a mesma coisa, entendeu? Tinha uma galera que estava escutando super bem, alguns não, mas provavelmente por causa da como é que chama? Por causa da internet, né? E aí, galera? Podemos começar, então? Eu vou pedir, então, para todos vocês desligarem o telefone, para a gente poder... O telefone não, desculpa. O microfone, para a gente poder iniciar, tá bom? Então, vejam bem, gente. Na última aula, eu falei um pouquinho para vocês sobre o processo de sinapse. Vocês devem estar lembrados, né? Então, a gente viu o seguinte. Quando você tem, por exemplo, 2 neurônios, né? Então, eu vou pegar aqui, vou ser um pouquinho criativa aqui para explicar para vocês direitinho. Quando você tem aqui 2 neurônios, deixa eu pegar. Vamos imaginar. Neurônio. Esse aqui passa a informação para esse. Então, eu tenho um neurônio pré-sináptico, ou seja, um neurônio que vem antes da sinapse, e um neurônio pós-sináptico, que é esse aqui. A gente viu que esse aqui, ele pode pegar esse aqui e estimular ou pode inibir. Isso vai depender do tipo de substância química que eu jogo daqui para cá, tá? Então, eu consigo, nesse aqui, fazer uma sinapse excitatória ou inibitória, ou seja, eu consigo excitar esse neurônio, consigo inibir esse neurônio. Imagina que esse neurônio seja a representação de uma área X do cérebro. Então, toda vez que esse aqui excita esse, eu vou estar excitando essa área do meu cérebro. Toda vez que esse aqui inibe esse, eu vou estar inibindo aquela área no cérebro. A gente fala que a gente consegue fazer essa excitação ou essa inibição através de praticamente 2 coisas, né? Uma delas é através do neurotransmissor, que quando ele cai de uma célula para outra, você tem esse efeito excitatório ou esse efeito inibitório. E a outra coisa também que vai determinar se você vai excitar ou se você vai inibir essa célula, depende muito de que nessa segunda célula aqui, nessa aqui, o receptor que eu tenho aqui vai definir também se aquela sinapse ela vai ser excitatória ou inibitória. Então, o neurotransmissor cai daqui para cá, ele pode excitar, pode inibir, vai depender do que eu estou jogando daqui para cá e qual é o receptor que existe aqui para aquela substância, para saber também se eu vou excitar ou inibir, tá? Mas, resumindo, moral da história, existem sinapses que são chamadas de excitatórias
e inibitórias, tá bom? Então, por conta disso, né, quando a gente fala assim, um neurotransmissor quando cai em uma área no cérebro, o neurotransmissor, quando cai em uma área determinada ali no cérebro, ele pode excitar aquela região, ele pode inibir aquela região. Eu usei a palavra neurotransmissor, mas eu poderia, por exemplo, trocar por medicamento. Os medicamentos, principalmente os psicotrópicos, gente, eles têm esse efeito, que é como se fosse o mesmo efeito do neurotransmissor, da substância química que é produzida pelos neurônios, só que eles vão dar uma função mais exacerbada. No dia que eu ainda mandei uma explicação sobre o que uma aluna perguntou para mim, sobre essa questão de sinapse excitatória e inibitória, eu ainda dei o exemplo assim para ela, gente, você já pensou, você vai lá e toma um Red Bull, você toma um estimulante, por exemplo. Aquele estimulante, aquele Red Bull, aquela substância química, ela vai agir em determinados receptores dos nossos neurônios e vão excitar aquela área. Então, por isso que você acaba ficando um pouco mais ligada. E a mesma coisa, às vezes você precisa tomar uma medicação para você relaxar, para você ficar mais tranquila, tá? Por exemplo, um ansiolítico, uma pessoa que é muito ansiosa, ela utiliza ansiolítico, por exemplo. Aquele ansiolítico, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar inibir, fazer uma sinapse, né? Como se fosse uma sinapse inibitória naquelas áreas para que o indivíduo fique menos ansioso, por exemplo. Tá? Então, dessa forma é que agem os anticonvulsivantes, é que agem os ansiolíticos, os tranquilizantes, tá? Eles imitam a ação desses neurotransmissores, tentando ou inibir aquelas áreas no cérebro ou estimular aquelas áreas no cérebro. Então, isso aí foi o que a gente falou na última aula, né? Moral da história foi basicamente isso. Agora, hoje, a gente vai estudar uma outra coisa relacionada ao sistema nervoso. Porque a gente já viu o seguinte, a gente já viu o cérebro, o que cada área do cérebro faz, o que o tronco faz, o que a medula faz, não foi? Isso tudo a gente viu nas últimas aulas. E a gente viu uma coisa interessante também, que, por exemplo, eu quero levantar o meu braço, por exemplo. Então, existem os neurônios da área frontal, que a gente já estudou sobre eles descem com essa informação até a minha medula, da medula sai um nervo, vai até o meu braço, e aquele nervo, aquela célula nervosa, vai jogar nos músculos do braço um neurotransmissor, tá? Para quê? Para que essa musculatura, ela trabalhe, para que ela se exercite, para que eu levante o braço. Então, a informação saiu da minha área frontal, veio até a medula, da medula ela vai para o braço, para que eu possa levar o meu braço. Só que preste atenção numa coisa. Eu levantei o braço porque eu quis. Eu quis. Se eu quiser dar um passo à frente, o processo vai ser o mesmo, mas eu vou dar porque eu quero. Porque quando a gente pensa, por exemplo, nesse processo, a gente está vendo, por exemplo, como... Está passando o ônibus aqui. A gente está vendo, por exemplo, como que os músculos, que são chamados de músculos voluntários, agem. O que são músculos voluntários? Se você for pegar, por exemplo, quais são os tipos de músculos que existem no nosso corpo? Gente, só existem 3 tipos de músculos. Existe um músculo chamado de estriado esquelético, que é esse que eu estou me referindo agora, que é esse voluntário. Músculo voluntário é aquele que contrai quando você quer. Só que além desse estriado esquelético, a gente ainda tem mais 2 tipos de músculos. Quais são eles? Músculo estriado cardíaco e músculo liso, tá? O estriado cardíaco, aonde que a gente vai encontrá-lo? Onde é que a gente vai encontrar esse músculo? No coração. Então, vamos imaginar o seguinte... O estriado esquelético eu contraio quando eu quero. O estriado cardíaco, é você quem controla? Você controla o seu coração? Você consegue pegar, por exemplo, uma situação de seu coração está batendo muito rápido, você virar para ele e falar, coração, diminui o ritmo aí? Você não tem esse controle. Ele é um músculo que a gente chama de músculo involuntário. Ele tem uma resposta que independe da sua vontade. Agora, por exemplo, se você pegar, vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar, por exemplo, a sua bexiga, tá? Bexiga tá ali, ou então vamos pegar o intestino,
Ou então vamos pegar um vaso sanguíneo, tá? Ou então vamos pegar a pupila. Essas regiões são formadas por músculos, seja o intestino, seja a bexiga, seja o estômago. Tem músculos que são diferentes desses que a gente tem no braço e na perna. Esses músculos dos órgãos, de uma forma geral, eles são músculos chamados de músculos lisos. Os músculos lisos, gente, eles não são voluntários. Eles são involuntários. Eles não são voluntários, eles são involuntários. Então, por exemplo, vamos lá, vamos voltar. 3 tipos de músculos. Estriado esquelético, o que você tem no braço, na perna, você contrai se você quiser. O segundo, músculo cardíaco, que a gente encontra no coração, que é involuntário. E músculo liso, que são os músculos que a gente vai encontrar nos órgãos de uma forma geral, tá? Só que tem um detalhe, esse primeiro aqui, o estriado esquelético, a gente acabou já estudando o comportamento dele, quando eu falei para vocês que sai uma informação lá da área frontal, e em direção à minha medula. Na medula encontrava os neurônios que formam o nervo estimula o músculo, e como eu quero levantar o braço, eu levantei o braço. Isso a gente já estudou. Só que a gente não estudou ainda como que o sistema nervoso vai fazer com essas duas situações. Ou seja, como é que o sistema nervoso ele vai controlar os nossos órgãos de uma forma geral, tá? Porque os nossos órgãos, ou o coração ou o restante, é involuntário, tá? Então, se é involuntário, quem controla ele é uma parte, são neurônios do sistema nervoso, que a gente chama de sistema nervoso autônomo. É uma parte que tem esses neurônios que vão controlar os órgãos, as vísceras de uma forma geral, tá? Então, todos os nossos órgãos, eles trabalham independente da nossa vontade, ok? E eles são controlados por essa parte do sistema nervoso, chamado de sistema nervoso autônomo. Para vocês entenderem direitinho, o que eu fiz? Eu fiz um desenho aqui para vocês, para você entender direito o que é esse sistema nervoso autônomo. Então, vejam bem. Eu tinha feito uma cartolina maior, só que não tinha ficado legal. Então, vê se vocês vão conseguir... Espera aí só um pouquinho, gente. Vê se vocês vão conseguir acompanhar. Aqui tá. Esse desenho aqui. Vocês conseguem visualizar? Alguém responde para mim? Não. Não. Melhorou? Não. Está muito próximo, professor. Não, eu só quero que vocês peguem uma partezinha só, que tem como se fossem 2 perninhas. Vocês estão vendo aí? Sim. Estão vendo essas 2 perninhas? Estão vendo? Sim. Então, vejam só. Olha aqui. Sim. Agora, desliguem o microfone só para explicar para vocês. Essa primeira perninha aqui, ó, isso daqui é um neurônio, certo? A gente chama de neurônio pré-sináptico, porque isso aqui, ó, é um outro neurônio. Então, entre os 2 neurônios, a gente tem uma sinapse, certo? Esses neurônios, observem que ele sai da região, lá do sistema nervoso. Aqui, se você for pensar na localização, é mais ou menos região cervical, é mais ou menos região do tronco, se você lembra lá daquelas aulas que a gente teve. Então, tem neurônios que saem daqui, eles saem da medula, encontram outro neurônio, e esse segundo neurônio, que a gente chama de neurônio pós-sináptico, ele aqui eu não desenhei, mas aqui do lado vai ter, sabe o que, gente? Vai ter um órgão. Ou seja, o neurônio vai jogar no órgão o quê? Um neurotransmissor. Ou seja, vai fazer uma sinapse com o órgão. A gente não viu que quando você comunica 2 neurônios, a gente não tem uma sinapse? Quando você comunica um neurônio com um órgão, você tem ali uma sinapse também. Então, se você tem uma sinapse, você usa uma substância química para estimular aquela região, ou para inibir aquela região, chamada de neurotransmissor, que a gente está falando deles o tempo inteiro, tá? Pode falar. Luana, você ia perguntar alguma coisa? Não? Então, vamos lá. Então, o que acontece? Esse desenho que eu fiz para vocês aqui, ó,
esse primeiro neurônio aqui, ó, observa que ele está saindo dessa região aqui, é como se fosse uma cervical na região mais alta. E se você for olhar o desenho, no final da sua medula, aqui, ó, eu tenho também uns neurônios parecidos com ele, tá? Já esse aqui do meio, ele é um pouquinho diferente, não sei se vocês vão conseguir visualizar isso. O primeiro, ele é menorzinho, neurônio pré-sináptico que é menorzinho, e o pós-sináptico, ele é grandão. Estão vendo? Por quê? Porque esses que têm essa forma aqui, que estão mais em cima e no final, nós chamamos esses neurônios de neurônios parasimpáticos. Tudo bem? Então, se eu perguntar para vocês, qual é a localização de um neurônio parasimpático? Os neurônios parasimpáticos, eles têm a localização crânio-sacral. Por quê? Porque eles saem da região do finalzinho ali, a região do cérebro, sai do tronco, sai da cervical e sai do final da nossa, ali daquela região sacral. Então, a gente fala que a localização desses neurônios aqui são crânio-sacral, tá? Então, os neurônios parasimpáticos são aqueles que saem dessa região aqui e do finalzinho da nossa coluna. Esses neurônios parasimpáticos, gente, volto a falar, ele não vai estimular esse músculo aqui, ele não vai estimular o músculo da sua... O que ele vai estimular são os músculos que fazem parte dos seus órgãos, os músculos que formam os seus órgãos. Ou seja, para um órgão trabalhar mais ou um órgão trabalhar menos, depende desses neurônios que eu estou mostrando aqui para vocês. Agora, se você for pegar esse aqui do meio, que ele é pequenininho no início e grandezinho no final, o neurônio pré-sináptico é pequeno, o neurônio pós-sináptico é grande, esses neurônios aqui, gente, são os neurônios que a gente chama de neurônios simpáticos, tá? Então, os simpáticos, eles saem entre a região torácica e a região lombar. Aqui eu desenhei só um, gente, mas são vários. Aqui eu desenhei para vocês 2, mas também são muitos neurônios que você tem chamados tanto de parasimpáticos quanto de simpáticos. Tudo bem, gente? Tranquilo? Entenderam? Então, neurônios simpáticos e parasimpáticos são aqueles neurônios que vão estimular os nossos órgãos, por isso que eles que constituem o nosso sistema nervoso autônomo. Ou seja, o controle dos nossos órgãos dependem desses neurônios aqui, tá? Alguma pergunta até aqui? Não. Não? Tudo bem, então. Então, vamos continuar. Então, pode falar, meu amor. Deixa eu perguntar. Aí, no caso, ele é involuntário, né? Na verdade, ele não depende da nossa vontade. Ele trabalha por conta própria. Entendeu? Então, ele sente a necessidade... Hã? É igual o coração, involuntário. E é involuntário. Por exemplo, o seu intestino, você controla o seu intestino? Você controla o seu estômago? Se fosse assim, não ia existir gente ressecada nessa vida. Concorda? Pensa aí, apertar o botão, o intestino botou tudo para fora. Isso é maravilha, mas não é assim que acontece. Por quê? Porque o músculo que forma o nosso intestino, o músculo liso, que é o que faz ali, ó, contrair para jogar o bolo fecal ali para frente, o bolo alimentar para frente, ele é involuntário, ele não depende da sua vontade. Quem é que estimula esse músculo para que funcione mais rápido ou mais devagar? Essa parte do sistema nervoso que a gente chama de sistema nervoso autônomo. Esses neurônios que eu estou mostrando para vocês, né, tanto os simpáticos quanto os parasimpáticos. Tá claro, gente? Tudo bem? Então, vamos continuar. Se alguém tiver alguma... Volta em que parte? Vamos lá. Professora? As duas Professora? perninhas. Volta as perninhas. Pode falar. Qual é a outra pergunta? Professora, a senhora falou Fala, que o parasimpático, ele sai da localização crânio-simpático, né? Ó, o parasimpático, ele sai da região crânio
sacral, o parasimpático. Ah, tá, crânio sacral. E o simpático sai da região tóraco-lombar. Ele está entre a região torácica e lombar. Tá claro? Repete, por favor, professora. Sim. Parasimpático, ele sai de onde? O parasimpático sai, parasimpático, da região crânio-sacral. Tudo bem? Sim. E o simpático sai da região tóraco, entre a região torácica e a região lombar. Então, sai da região tóraco-lombar. Tá claro? Tá claro? Tranquilo? Uma aluna pediu para eu falar das perninhas de novo. Então, vamos lá. Vamos entender esse negócio das perninhas de novo aqui, ó. Outra coisa que perguntar... É a Renata, né? Lohana. Lohana. Lohana, presta atenção. Isso aqui é um neurônio pré-sináptico, porque ele vem antes dessa sinapse aqui, ó. E aqui a gente tem o neurônio pós-sináptico. Ou seja, primeiro neurônio e segundo neurônio aqui. Esse segundo neurônio, essa segunda perninha aqui, ela vai jogar... Aonde está a minha caneta aqui? Você está vendo? Faz de conta que essa caneta aqui seja um órgão. Certo? Então, essa perninha aqui vai jogar nesse órgão um neurotransmissor, uma substância química, que é o que a gente vai falar agora. Tá claro? Entendeu? Mas o professor... Eu não estou vendo direito o quadro, professora. Tá vendo agora? Tô, tipo assim, ver, mas, enfim, eu entendi o que a senhora falou, mas... Eu queria que vocês entendessem o contexto. É o contexto. O contexto é o seguinte, tem dois neurônios, na verdade, são grupos de dois neurônios, que tem o primeiro que sai da medula, que vai encontrar com o outro neurônio, e esse outro neurônio vai encontrar com o órgão. É isso que eu quero que vocês entendam. Ali eu só dei o exemplo das perninhas, para quê? Para você entender que a forma deles é diferente. Entendeu? Por isso que existe alguns que são chamados de simpáticos e outros chamados de parasimpático. Tá claro? Beleza? Mais claro agora, com os exemplos que eu vou dar. Aí você fala, puta merda, para que eu estou estudando isso daqui? Para que isso vai me servir na vida? Gente, não vai ter como você entender como é que um coração funciona. Em Morfo 3, você não vai entender como é que o seu trato digestório funciona. Você não vai entender como é que a sua bexiga funciona se você não entender essa aula de hoje. Porque essa aula de hoje, ela é base para que você entenda como é que um órgão é estimulado. Por que que às vezes um órgão trabalha muito rápido e por que que às vezes um órgão trabalha muito devagar, tá? Então, por isso que essa aula de hoje, ela é extremamente importante. No final, eu vou falar para vocês de tudo o que eu falei, o que é mais importante, tá? Mas no início eu vou ter que florear para vocês conseguirem entender. Tá certo? Então, vejam bem, tem alguém com o microfone ligado. Só para poder... Eu acho que... É Lohana, é você, amor? Obrigada, amor. Beleza. Então, vejam só. Viaja aqui comigo. Faz de conta que você está aí quase dormindo na minha aula, né? Ai, meu Deus, para que eu vou ter que saber isso na minha vida? Aí, de repente, você escuta lá fora na sua casa um tiroteio, tá? Você começa a escutar um tiroteio, na hora que você chega na porta da sua casa, tem um monte de gente correndo, gente já ensanguentado, gente desesperado, gente desmaiando. Aí eu pergunto para você, o que vai acontecer com o seu corpo nessa situação? Vamos pensar comigo. Reflete. Como é que vai estar seu coração? Como é que vai estar a sua respiração? Como é que vai estar a sua pupila, por exemplo? Você acha que a sua pupila ela vai ter que dilatar para aumentar o seu campo de visão? Ou você acha que a sua pupila vai ter que reduzir o campo de visão? Será que ela dilata ou será que ela contrai? Nesse momento, você vai olhar, você vai se olhar, por exemplo, no espelho, qual é a cor que vai estar a tua pele?
Você vai estar pálida, concorda? Ou pálido, né? Outra coisa que vai acontecer, na hora que você olhar para a sua mão, ela vai estar saindo muito suor dela. Então, você imagina, nessa situação, você se vê ali, no meio daquelas pessoas correndo, aquele desespero, aí você começa a correr também. Aí você tá lá com o coração para sair pela boca, respirando ofegante, pupila dilatada, pálida, suando e correndo daquelas pessoas que estão tentando matar os outros. Aí eu te pergunto uma coisa, aí você vê um banheiro na sua frente. Aí você fala, moço, espera aí, só um pouquinho aí, para um pouquinho aí que eu vou ali fazer um xixi. Então vou ali fazer um cocô e já volto e a gente continua. Você pode se dar esse luxo? Você não pode se dar esse luxo. Você não pode se dar esse luxo? O que vai ter que acontecer, por exemplo, com a sua bexiga nesse momento? Ela vai ter que dilatar para comportar a urina que você não para de produzir a todo momento, porque o objetivo agora é qual, galera? O objetivo agora é você fugir ou você lutar. Você, nesse momento, não pode ir para o banheiro fazer cocô, porque o objetivo agora é você fugir ou você lutar. Então, o seu peristaltismo, que são aquelas ondas que empurram o alimento para frente, eles vão fazer o quê? Eles vão ficar bem lentos, porque nesse momento, o objetivo não é você ir no banheiro. Entendeu? Então, o que acontece? O seu corpo, de cima até embaixo, ele vai se armar em questão de segundos. Para quê? Para que você consiga sobreviver. E para você conseguir sobreviver, observe que você está mexendo em todos os órgãos que você tem no corpo humano, tá? Isso daqui que eu estou explicando para vocês, gente, eu costumo muito em sala de aula, sempre quando eu começo a dar essa aula, eu espero os alunos chegarem, e aí eu viro para eles e falo, gente, guardem todo o material, quero apenas caneta, lápis e borracha, e a gente vai fazer uma prova agora. Aí os meninos desesperam, o quê, professora, você não falou nada? Aí guarda tudo. Ah, vai ser em dupla. Não, vai ser individual. Aí o neguinho já começa a falar que vai me processar, fica aquele desespero, você olha para a cara das pessoas, tá pálido. Na hora que eu vejo que todo mundo entrou nessa síndrome que eu estou explicando aqui agora, aí eu pergunto para os alunos, o que vocês sentiram? Ou seja, quando você está numa situação de grande sobrecarga emocional, o seu sistema nervoso, ele vai, imagina, você tem lá o cérebro, né? Ele interpretou que aquilo é uma situação de perigo. Ele vai pegar essa informação, vai fazer a informação descer lá pela sua medula. Quando chega lá próximo da região lombar, lembram que eu desenhei para vocês um neurôniozinho, tá? Os que saem daqui, a gente viu que os que saem daqui, eles são chamados de simpáticos. Só que tem um desses aqui, eu falei que são vários simpáticos, tem um desses aqui que vem e estimula duas glândulas que a gente tem em cima dos nossos rins, chamadas de glândulas suprarrenais, tá? Ao estimular essa glândula suprarrenal, o que vai acontecer? Essa glândula suprarrenal, ela vai jogar duas corrente sanguínea. Quais substâncias químicas seriam essas? Uma delas é a substância que a gente chama de noradrenalina, e a outra substância é a que a gente chama de adrenalina. Eu acho que esse nome todo mundo já ouviu falar, ou quando você estava numa situação parecida com essa em algum momento na sua vida, você fala assim, nossa, eu sofri uma descarga de adrenalina, eu acho que esse o friozinho na barriga, agora você consegue entender o porquê o friozinho na barriga, tá? Você está liberando na corrente sanguínea essas duas substâncias químicas. E imediatamente, essas duas substâncias químicas, que você poderia chamar também de neurotransmissor, tá? Se ele cair, porque, por exemplo, se você for pegar esse aqui, ó, esse aqui, eu falei que aqui do lado tem um órgão. Quando isso aqui joga diretamente essa mesma substância química no órgão aqui, você chama essa substância química de neurotransmissor. Que neurotransmissor que a gente está falando aqui?
Noradrenalina. Só que quando você ativa essa glândula suprarrenal, que é numa situação de emergência, uma situação de fuga ou de luta, você também libera adrenalina junto. E essa adrenalina, ela vai, à medida que ela vai sendo distribuída pelo seu corpo, ela vai tendo todos esses efeitos que a gente está vendo agora. Então, por exemplo, vamos pensar em órgão por órgão, tá? Órgão por órgão. O que vai acontecer com o seu coração quando ele recebe adrenalina? Alguém vai me responder isso. Taquicardia ou bradicardia? O que você acha? Alguém responde? Acho que é taquicardia. Taquicardia, óbvio. Ou seja, quando o músculo cardíaco, o músculo estriado cardíaco, ele recebe essa adrenalina e a noradrenalina, a resposta dele vai ser o quê? Aumentar o trabalho cardíaco. Mas para que você aumenta o trabalho cardíaco, gente? Você aumenta o trabalho cardíaco no objetivo de fazer mais sangue circular para que você tenha mais sangue nos músculos, ou para você fugir, ou para você lutar. Então, adianta o coração trabalhar rápido se os vasos sanguíneos que vão para o meu músculo estiverem fechados? Não adianta. Então, o que eu tenho que fazer? Além do meu coração trabalhar muito, eu tenho que ir no vaso sanguíneo que vai para o músculo e fazer isso aqui com ele. Eu tenho que abrir o vaso que vai para o músculo. Epa, peraí. Ô, gente, só um minuto, galera. A luz aqui acabou. Ô, Soraya. Ô, Arthur, acho que a luz aqui apagou. Será que alguém desligou? Não. Acho que alguém apagou sem querer. Ah, deve ter sido o juntou, né? Ai, obrigada. Foi, obrigada, meu amor. Eu tô contando filme de terror para vocês aqui, as luzes apagam. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Então, vamos lá, galera. Aí, o que acontece? Então, os vasos que vão para os músculos, eles têm que dilatar para levar mais sangue para essa musculatura para você poder correr. Então, o que eu faço? Para desviar sangue de outras regiões, eu vou pegar os vasos sanguíneos que estão na superfície da pele e eu vou fechar esses vasos da pele e eu vou abrir os vasos do meu músculo, porque dessa forma eu consigo fazer um desvio de sangue para essas regiões que vão precisar. Por isso que nesse momento você olha para o rosto de uma pessoa e essa pessoa está pálida. Está pálida por quê? Porque sumiu o sangue. Você libera adrenalina, o sangue sai da superfície da pele e começa a ser desviado para os músculos, ok? Agora, adianta eu botar o coração para trabalhar rápido, abrir o vaso que vai levar para o músculo. Se esse sangue tiver pouco oxigenado, não adianta, porque é o oxigênio, juntamente com a glicose, que faz a gente produzir energia nos músculos. Então, nesse momento, o que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que pegar o trabalho respiratório, eu tenho que aumentar esse trabalho respiratório para oxigenar melhor esse sangue. Então, além da taquicardia, o que mais eu faço? Eu aumento a frequência respiratória. Isso a gente dá o nome de taquipneia, aumento da frequência respiratória. Então, por isso que a respiração nessa situação, ela fica um pouco mais ofegante, tá? Só que não adianta eu respirar rápido. Se eu não abrir um tubo por onde o ar passa. Que tubo é esse? Faz de conta que essa minha caneta aqui seja uma estrutura, um tubo que a gente chama de bronquíolo, certo? E no final desse bronquíolo tem como se fosse uma bolsa. Essa bolsa a gente chama de alvéolo, a gente vai estudar isso em respiratório. Alvéolo é o local onde você joga o oxigênio pro sangue. Então, se esse tubo tiver pouco aberto, vai vir pouco oxigênio
para essa bolsa. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu vou fazer, além de tudo, um processo de broncodilatação, ou seja, eu pego esse tubo e abro esse tubo. Quando eu faço isso, vem mais oxigênio para o meu alvéolo e eu, consequentemente, consigo mandar mais oxigênio para o meu sangue e, consequentemente, para o meu músculo, tá? Então, observem, vamos voltar. Fiz taquicardia, ok? Dilatei o vaso que vai para o músculo e fechei os demais. Aumentei a frequência respiratória, ou seja, taquipneia. Fiz broncodilatação para poder respirar melhor, jogar esse ar melhor para o meu sangue. Além disso, o que acontece nesse momento? Eu falei para vocês que a gente produz energia com 2 ingredientes, oxigênio e glicose. Outra coisa que vai acontecer, você vai pegar suas reservas de glicose e vai disponibilizar para a corrente sanguínea. Você vai aumentar a quantidade de glicose circulante para você ter mais energia, certo? E além disso, a sua pupila, ela vai dilatar, como eu falei, para poder aumentar o campo de visão, certo? A sua bexiga, ela vai dilatar para comportar mais urina, porque o objetivo agora é você fugir ou você lutar. E nesse momento, o seu peristaltismo, que é aquela onda que empurra o alimento para frente, ele vai reduzir bastante para poder você conseguir fazer o que você tem que fazer, que é fugir ou lutar, tá? Isso que eu estou explicando para vocês, gente, é uma síndrome que a gente chama de síndrome de Canon ou síndrome de fuga e luta. É toda vez quando você tem uma descarga emocional muito grande, seja para o bem, seja para o mal, tá? A gente está vendo uma situação ruim, mas, por exemplo, você imagina que você está ali, né? Tem aquele menino que foi a paixão da sua vida lá na adolescência, tem séculos que você não vê, e você está andando na rua e, de repente, você dá de cara com ele. O que vai acontecer? O coração quase não sai pela boca? A respiração não modifica? O sangue não some? Então, da mesma forma. Então, quando você tem essa grande descarga emocional, você ativa aquele neurônio simpático que vai lá na sua glândula suprarrenal e joga na corrente sanguínea essas substâncias que eu estou falando para vocês, adrenalina e noradrenalina. E imediatamente, como aquilo ali caiu no sangue, imediatamente ela vai para todos os órgãos que você tem no corpo, certo? E a depender, né, de que órgão se trata, ou você pode excitar aquele órgão, ou você pode inibir o órgão. A gente viu que a respiração você citou, coração você citou, o intestino você diminuiu o peristaltismo, a bexiga você dilatou, ou seja, você se adaptou todo para poder sobreviver àquela situação. Gente, a mesma coisa acontece quando você pega um cão e coloca na frente de um gato. Ele não se arma todo, o gato não arrepia. A mesma coisa acontece com os animais, acontece com a gente. Isso daí é uma coisa que acontece para a preservação da espécie, tá? Só que, aí você pergunta para mim, professora, então toda vez que a gente aciona um simpático, é desse jeito? Não. Isso aqui que eu estou explicando para vocês é quando você aciona o simpático em massa. Ou seja, você está pegando todos os órgãos do seu corpo e está fazendo os mesmos experimentarem uma situação de ativação simpática generalizada. Por quê? Ativei a suprarrenal. Só que, por exemplo, gente, deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagina que você está com um ritmo cardíaco bem baixo. Sua frequência cardíaca caiu bastante. E aí você precisa aumentar essa frequência cardíaca para a sua pressão normalizar, por exemplo. Aí eu pergunto para você, será que você vai ter que, para poder fazer o coração bater um pouco mais rápido, mexer na bexiga, vai ter que mexer no intestino, vai ter que mexer no pulmão, vai ter que mexer em tudo quanto é lugar, só para aumentar um pouquinho a sua frequência cardíaca? A gente viu que numa situação de medo, de fuga, de luta, você aumentava a frequência cardíaca e eu mexia em muitas coisas ao mesmo tempo. Só que não é assim o tempo inteiro.
Faz de conta, gente, que esse celular meu aqui, ó, seja o coração. Então, no coração da gente, você tem ali, ó, um neurônio simpático chegando nele. Então, toda vez que esse neurônio simpático ativa esse coração, ele vai receber a noradrenalina. E toda vez que a minha suprarrenal, que está aqui embaixo, ela é acionada por uma situação de medo, de fuga e de luta, ela vai jogar a mesma substância simpática, que seria adrenalina e noradrenalina, e vai jogar essa substância aqui no coração. Ou seja, o coração ele pode receber uma resposta simpática de duas formas, ou pelo neurônio que chega para ele, ou através da corrente sanguínea que liberou também essa substância nele. Só que a diferença é que nessa situação, eu estou trabalhando aqui só com coração. Quando eu pego a suprarrenal, eu ativo todo mundo. Eu posso também pegar só o coração, só o pulmão, só a bexiga. Você quer ver a bexiga? O que acontece? Não, vou deixar eu falar da bexiga quando eu estiver falando do parasimpático, tá? Então, vejam só, gente. O simpático, ou ele pode acionar todos os órgãos ao mesmo tempo, ou ele pode acionar os órgãos individualmente, tá? Alguma dúvida até aqui? Posso continuar? Professora, mas oi, meu amor. simpático, no caso, ele tem que estar ligado à suprarrenal para ativar todos os órgãos ou não é necessário? Não, sempre que você quer acionar todo mundo junto, você costuma acionar a suprarrenal. Você até manda para eles individualmente, mas obrigatoriamente, situação de sobrecarga emocional, você ativa a suprarrenal, aí a suprarrenal de forma secundária vai acabar estimulando os órgãos também, tá? Então eu tenho... Oi, pode falar. Eu passei por uma experiência sobre questão de taquicardia, porque eu já estava 41 semanas de gravidez, minha filha, eu não sentia nada, fui fazer a ultrassom para ver se estava tudo bem. Aí, quando cheguei lá, ela estava com mais de 200 de batimento. Certo. Aí o médico olhou para mim e falou assim, olha, você está assistindo alguma coisa? Eu falei, não estou assistindo absolutamente nada, eu estava normal, minha pressão estava normal, tudo. Era só com a bebê. Aí eu tive que ficar no soro. Eu tive que tomar 2 doses de glicose, né? E aí ele falou que se não abaixasse, eu teria que tirar minha filha naquele dia. Naquele dia, porque isso era um risco e tal, enfim. Eu queria que a senhora me explicasse, tipo, por quê? Tipo, quando você aumenta, mas era a sua pressão que estava muito alta? Não. Ou era da criança? Os cardíacos dela tava mais de 200, tá? Ela tava taquicárdica. A sua bebê estava taquicárdica? Isso, dentro da minha barriga. E eu não estava sentindo nada até então. Olha, a taquicardia, ela pode ser proveniente de várias coisas. Só que essas coisas, seja lá o que for, alguma coisa está fazendo ou está ativando a suprarrenal, no caso do bebê, ou estaria ativando aquele neurônio sozinho que vai lá para o coração do bebê. Alguma disfunção pode ter levado a isso. Agora, para a gente saber qual foi a disfunção que levou a essa ativação excessiva do coração, não sei te falar. Mas o coração ele só pode ser excitado dessa forma mediante esses dois estímulos. Ou esse neurônio que está indo para ele, ou através da suprarrenal que está jogando essa substância química no coração. Entendeu? Agora, o que estaria levando esses neurônios simpáticos a ficarem desse jeito, ou a suprarrenal ficar, aí é difícil da gente falar, né? Só através de ter que ter outros detalhes para ter certeza do que está acontecendo. Né? Ô, prof. Mas essa suprarrenal, ela só é ativada quando a gente sente uma emoção muito grande, ou um susto, ou alguma coisa do tipo, ou não? Mesmo os neurônios conseguem fazer essa... Como é que fala? Esse negócio... Eu não sei a palavra. A suprarrenal, ela tem várias áreas, tá? Essa tem uma área especificamente da suprarrenal, que é a que fabrica essas duas substâncias. Então, quando você ativa essa área, você tem esse efeito generalizado,
Tudo bem? Então, assim, mas não é só isso que a suprarrenal fabrica, tá? Então, o coração, ele pode ser, você pode ativar o ritmo dele, ou através da adrenalina e noradrenalina, aí seria mediante essa glândula. Para eu ativar essa glândula para liberar esses hormônios, tá? Acontece quando eu levo um susto. Agora, existem situações, assim, de tumor na suprarrenal que faz você fabricar muito desse neurotransmissor. Existem algumas disfunções da sua suprarrenal que pode fazer o indivíduo fabricar muito mais disso, tá? Então, assim, isso aí já é uma outra situação patológica. A gente está estudando situações fisiológicas, mas existem, sim, doenças na suprarrenal que podem levar a essa produção excessiva, tá? Mais alguma pergunta, gente? Não? Professora, esse parasimpático aqui, esse parasimpático, ele só ativa um órgão, por exemplo, quando ele for ativar o coração, ele só ativa o coração ou não? Não, se ele quiser, ele pode ativar 3, 10, 20 órgãos ao mesmo tempo. O simpático é o parasimpático, ele pode ativar o quanto que ele quiser, só que aí vai depender da necessidade daquele órgão. Em cada órgão, ele tem como se fosse um sensor. Ele tem como se fosse um sensor. Por exemplo, coração, vocês vão ver isso em cardio. Existe um sensor que toda vez que o coração está trabalhando bem devagar, esse sensor, que vocês vão estudar depois o que é, ele vai e manda um sinal lá para o seu cérebro. E fala assim, cérebro, ó, o negócio lá está quase parando. Aí o cérebro vira e fala, caramba, então vamos mandar o simpático ativar esse coração para ele trabalhar mais rápido. Então, aí sai aquele neurôniozinho simpático, joga a noradrenalina e fala, bora, moço, trabalha mais rápido aí, senão você vai parar. Aí, o que acontece? Eu trabalhei só ali. Agora, se naquele momento também está acontecendo alguma coisa de errado com a minha bexiga, aquele neurônio, ele também vai estar recebendo essa informação e poderia estar, ó, dilata essa bexiga, então. Entendeu? Sobre a bexiga eu vou falar depois, mas eu posso acionar vários ao mesmo tempo, posso acionar só um. Agora, obrigatoriamente, eu aciono todo mundo quando eu pego a suprarrenal. Tá? A suprarrenal trabalha com todos os órgãos, mas o simpático, o parasimpático é um, depende do outro. Mas o quê? Repete. O simpático e o parasimpático, eles trabalham junto? É um dependendo do outro? É mais ou menos Na isso? verdade, quando um está trabalhando, o outro está mais quietinho. Deixa eu terminar de explicar primeiro o parasimpático, que eu acho que você vai conseguir tirar essa dúvida e eu acho que vai ficar mais claro para vocês. Que aí eu vou dar o exemplo dos dois, tá? Quer ver? Então, a primeira situação que eu dei para vocês foi... Tem alguém com o telefone ligado? Dá uma olhadinha para mim, por gentileza, quem que é. Eu acho que é a Renata. Isso. Olha só, Renata, é você... Isso, melhorou, obrigada. Então, olha só. Não, é a Pauliandra, eu acho. Mas vamos lá, vou tentar falar aqui então. Imagina o seguinte, gente. Vamos esquecer agora os caras querendo matar vocês. Esquece. Passa um apagador aí. Vamos pegar uma outra situação agora. Vamos pegar, vamos dizer que você ganhou sozinho na Mega Sena. Primeiro você fala amém. Tá? Amém. Amém, isso aí. Aí, o que vai acontecer agora? Você pegou aquela grana toda, aí você fala, sabe de uma? Vou comprar uma ilha para mim. Aí você foi lá, comprou aquela ilha para se proteger lá do coronavírus, foi para aquela ilha maravilhosa. Aí pensa aí, galera, nem um cheque para cobrir, nem uma prestação para pagar. Entendeu? Você, aquele marzão lindo na tua frente, você pegou aqueles 2 pés de coco, pensa aí, botou aquela rede ali, você está deitado. Então, vamos analisar agora essa pessoa, como é que essa pessoa vai estar, tá? Como é que está o coração, como é que está seu coração nessa situação? Ele está em taquicardia ou ele está em bradicardia? Bradicardia. Está quase parando já, tá? Beleza. Como é que está a sua respiração? Taquipneia ou bradipneia? Bradipneia, exatamente. Como é que... totalmente brad, né? Como é que tá agora a sua bexiga, por exemplo? Ela pode... Você pode ir ao banheiro agora? Pode ou não pode? Pode. Então, a bexiga, ela vai tender a relaxar nessa situação ou agora ela pode contrair? Agora ela pode contrair. Não, moço. Relaxar quando tem fugido do ladrão.
Agora você pode ir no banheiro. Agora você pode ir no banheiro, moço. Agora você tá tranquilona. Agora já dá para você ir no banheiro. Entendi. Entendeu? Você agora pode... Pô, pode. A situação deixa você fazer? Deixa. Então, você acha que você vai aumentar o seu peristaltismo ou você vai reduzir o seu peristaltismo? O que você acha? Aumentar o peristaltismo, exatamente. Ou seja, vai ficar... Gente, isso é tão interessante. Olha o que acontece. Eu acho que vocês vão se familiarizar com isso que eu vou falar para vocês. Tem gente que toda vez que viaja, o negócio só trava. Mas, eu sei que eu vou escutar vários eus aí, porque eu também. Entendeu? É viajar. Você quer ver, você vai conhecer o sogro e a sogra. Primeiro dia lá, né? Vai na casa deles, né? Você teria coragem de usar o... Ou melhor, você pode até estar com aquela vontadezinha de fazer cocô, mas quando você senta lá, o negócio sai? Não. Tá, mas não sai mesmo, não sai, tá? Porque, ó, gente, olha que interessante. Antigamente, eu era extremamente ressecada, né? Eu ia para o banheiro pensando nas 10 coisas que eu tinha que fazer lá fora. Então, eu sentava no vaso e falava, bora, moça, acelera aí que eu preciso sair daqui, bora, rápido. E eu ali pensando em... Gente, olha só. Eu pensando em vários problemas que eu tinha que resolver. Problemas que eu tinha que resolver. Estava predominando em mim, simpático ou parasimpático? O que você acha? Simpático. Ser mais tensa, ser fugindo do ladrão, simpático. Né? Então, o que o simpático a gente viu que faz com o nosso peristaltismo? Deixa ele bem lento. Então, o cocô não saía, porque o peristaltismo estava lento. Aí eu falei, moça, então é assim. Então, se eu predominar o parasimpático, o negócio acelera. Então, o que eu comecei a fazer? Eu sabia que toda vez que eu estava no banheiro, eu ficava tensa, pensando nas coisas que eu tinha que resolver, eu comecei a pegar um monte de cultura inútil, um monte de revista. Se não tiver revista, gente, vai rótulo de shampoo, vai o que tiver lá, mas você tem que distrair a sua cabeça naquele momento, tentar desligar de outras coisas para que você se acalme e você consiga ter esse predomínio parasimpático. O parasimpático, ele acelera o seu metabolismo. Por isso que tem gente que é ressecada por questões emocionais, entendeu? Então, para você nunca errar, gente, para você nunca errar, qual é a ação do simpático nos órgãos? Qual é a ação do parasimpático nos órgãos? Você nunca errar, você sempre pega essas duas situações que eu estou dando para você. Imagina, se põe correndo de um ladrão, se põe deitado na rede nessa situação. Veja como é que estão os seus... Uma questão de lógica, como deveriam estar os seus órgãos nessa situação e nessa situação. Entendeu? Então, vocês vão observar que a gente não tem como errar. Você quer, por exemplo, qual é o efeito do simpático na bexiga? Espera lá, simpático, você correndo o ladrão. Qual é o efeito do parasimpático na bexiga? Epa, parasimpático, a pessoa está lá tranquila, pode ir no banheiro. Inclusive, gente, olha como é que funciona. A colega nesse instante perguntou, professora, quando age um, não age o outro, como é que funciona isso daqui? Você imagina o seguinte... voltaram às aulas, né? Amém de novo? Amém. Amém, pois é. Aí voltaram às aulas, e aí você tá lá, né? Um pouquinho atrasada para chegar na sala de aula. Aí te dá aquela vontade de leve de fazer xixi. Aí você pensa o seguinte, espera lá, a aula de Joyce é importante, né? Se eu perder a aula dela, depois vai ser difícil eu conseguir recuperar aquele conteúdo. Eu estou com essa vontade leve de fazer xixi, eu vou para a sala de aula. Eu fui para a sala de aula, beleza. O que o meu cérebro interpretou? Ele interpretou o seguinte, epa, aula de Joyce, mais importante que o xixi. Então, a minha bexiga que determinou que existia alguma coisa mais importante do que essa informação de fazer xixi, olha o que o cérebro fez com a minha bexiga. Fez isso aqui, ó. Dilatou a bexiga. Para quê? Para comportar mais urina. Você já observou que às vezes você está com aquela vontade de leve de fazer xixi, você se interte com alguma coisa e parece que a vontade passa? Você já observou isso? Por que a vontade passou? Ela passou porque na hora que o cérebro viu, epa, não é tão importante essa informação agora. Aí ele virou para o simpático e falou assim, ô simpático, vai lá nessa bexiga e dilata essa bexiga, por favor.
Aí dilatou a bexiga, entendeu? E a aula tá passando, a bexiga tá lá dilatada. Só que ela tá dilatada, mas ela tá enchendo também, porque você não para de produzir urina. Vai produzindo, quando chegou no final da minha aula, aí essa informação de que tem xixi aqui dentro começou a martelar no seu cérebro. E eu acho que eu vou no banheiro. Beleza, você vai numa boa, vou no banheiro. Você já viu que quando você tá com a bexiga mais ou menos cheia, você chegou perto do banheiro, chegou perto do vaso sanitário, você não já entra cruzando as pernas, gente? É ou não é? Você quer ver se alguém ainda faz o favor de abrir uma torneira perto de você. Aí parece que o negócio já vai escorrendo no meio das pedras. Por quê? Olha que interessante, gente. A bexiga não está assim, dilatada? Se ela está dilatada, quem é que está mandando nessa bexiga? É o simpático, certo? Só que na hora que você vai chegar perto do alvo, ou seja, perto do vaso sanitário, o que o seu cérebro já está processando? Epa, a Joyce já está indo para o banheiro fazer xixi. Aí então, aí o parasimpático vai começar a ter ação. Então, o parasimpático fala, então já está chegando a hora de fazer xixi, né? Então, vamos lá, bora espremer essa bexiga. Então, o parasimpático bexiga, aí o que acontece? Ela aumenta demais porque você está reduzindo o espaço da sua bexiga. Então, você só consegue fazer xixi, gente, graças ao parasimpático. Você só consegue conter a urina graças ao simpático. Entenderam? Entendeu? Então, você contém a urina graças ao simpático. Você expele a urina graças ao parasimpático. Você segura o cocô graças ao simpático. Você faz o cocô por causa do parasimpático. Então, seu coração... Pode perguntar. Então, professora, assim, o parasimpático trava tudo. E não, presta atenção. O simpático para tudo. Não. Aí você poderia perguntar, todo mundo usa essa frase que você está usando. O simpático excita e o parasimpático inibe. Não. Ô, professor, depende do... Sim. Rapidinho. Depende do receptor. Você lembra que eu falei, olha só, o simpático fez taquicardia. Excitou o coração, concorda? Sim. Excitou? Só que o simpático, simpático excitou o coração. Só que esse mesmo simpático foi lá na minha bexiga e fez isso aqui com ela. Relaxou. Inibiu a minha bexiga. Estão vendo? Lembra assim, mudam de acordo com o que está acontecendo. De acordo com o receptor de cada órgão. Entendi. É o receptor que determina, na hora que cair o neurotransmissor ali, o que vai fazer com aquele órgão. Sim. Só mais uma coisinha, gente. Só mais uma coisinha só. Por que o coração bateu rápido? Adrenalina e noradrenalina. Por que a gente respirou rápido? Adrenalina e noradrenalina. E na situação do cara lá, no coqueiro que ganhou na loto, é adrenalina e noradrenalina que estão agindo? Não. Quem vai estar agindo ali é um neurotransmissor, gravem isso, chamado de acetilcolina. Ou seja, esse neurôniozinho aqui, libera no órgão o quê? A acetilcolina. E a acetilcolina é que vai dar todos esses efeitos que a gente está vendo, que a gente falou agora. Alguém tinha me feito uma pergunta. Quem que é? O professor. Só para ver se eu entendi. Esse parasimpático é tipo dizer assim, eu não aguento mais segurar. E o parasimpático, ele segura. Vou segurar um pouquinho aqui para a aula. É tipo isso, né? Não é bem, não aguento mais segurar. Poderia ser, mas, por exemplo, assim, estou sentada agora e eu vou fazer xixi. Gente, não é você quem controla a sua bexiga. Quem controla a sua bexiga é o sistema nervoso autônomo. Entendeu? É ele que controla. Na hora que você tem que guardar a urina, simpático. Sentei no vaso, preciso agora fazer xixi. Quem faz você fazer o xixi, quem espreme a sua bexiga é o parasimpático. Entendeu? Professora, eu não sei se tem a ver, mas deixa eu perguntar. Por exemplo, quem tem síndrome do intestino irritado, normalmente é numa situação de parasimpático que a pessoa que vem ansiedade,
os batimentos cardíacos aumentam. Simpático. Simpático. Mas aí o intestino solta que a pessoa não consegue segurar, às vezes. Eu falo. Não, mas assim, aí é outra coisa. A síndrome do intestino irritável, né? Aí é outras coisas também. Não é só um problema de motilidade. A gente está falando de movimentação, não é só isso. Ali envolve outras coisas, só que aí depende de um outro entendimento que você vai ter em MOFO 3 para entender essa síndrome, tá? Mas isso aqui que a gente está vendo é com relação à motilidade, movimento. Tá? Ô, professores, por favor, o acetilcolina que você falou, isso, mais ou menos. A acetilcolina é uma substância química, só que ela não é do simpático, ela é do parasimpático. Lembra que eu expliquei as duas situações? Você fugindo do ladrão. O que estava provocando tudo aquilo nos órgãos? O que estava provocando? Adrenalina e noradrenalina. Agora, no parasimpático, o que está provocando tudo aquilo com o seu coração, com a sua bexiga? O que está provocando tudo aquilo? Acetilcolina. Então, quando você usa a acetilcolina, você fala que você tem uma sinapse, não é a sinapse com órgão, você tem uma sinapse colinérgica. Liberou a acetilcolina, sinapse colinérgica. E rapidinho, e quando você libera adrenalina e noradrenalina, você fala que você tem uma sinapse adrenérgica e noradrenérgica. Por que eu estou usando esses termos? Porque quem for trabalhar com farmacologia, depender da sua área, vocês vão utilizar muito esses termos. É uma droga adrenérgica, é uma droga noradrenérgica, é uma droga colinérgica. Eu sei que tem pergunta, mas aguenta só um pouquinho, que isso que eu vou falar é importante, rapidinho, só um minutinho. Só volta um pouquinho, só para eu anotar. Tá, ó, droga colinérgica, acetilcolina. Droga adrenérgica, adrenalina. Droga noradrenérgica, imitação da noradrenalina. Gente, a maior parte dos medicamentos que vocês vão se deparar aí, eles imitam a ação desses 3 neurotransmissores. Quando você pega remédio para coração, gente, ele imita a ação desses 3 neurotransmissores, adrenalina, noradrenalina e acetilcolina. Você quer ver? Você quer ver uma situação? Quem de vocês aí conhece algum paciente que tenha asma? De repente, até você tem asma. Ou tem um filho seu, alguém conhecido. Então, observou, quem já tem, eu tenho certeza que você conhece alguém que tem asma. Quem tem asma, tem uma respiração que ela é mais ou menos assim, ó. Parece que está assoviando, você fala que a pessoa está chiando, mas a partir de hoje você vai dizer que ela está sibilando, que é o termo que se utiliza. Sibilando. A pessoa está sibilando. Tá? O que é esse sibilo, gente? O que é esse sibilo? Lembra da história do bronquíolo e do alvéolo? Lembram? Bronquíolo não é o tubo por onde o ar passa? Lembram? O ar passa por esse tubo. Quem tem asma, esse tubo aqui, ele fica hiperreativo. O que é isso? Era para ele ter esse diâmetro aqui, ó. E por conta da asma, ele tem esse diâmetro aqui. Ou seja, o buraco tenta passar aqui, turbilhonar e vai fazer um barulho, que é como se fosse um balão cheio, você pega a boca do balão e você puxa. Então, o ar vai encontrar aquele atrito e vai fazer aquele barulhinho na tentativa de sair. Isso a gente chama de sibilo. Aí, esse paciente que tem asma... Pouco espaço, né? Pouco espaço, exatamente. Aí, esse paciente que tem asma, o que você utiliza nele, gente? Você utiliza nele uma medicação chamada de... O Berotec, aí nada mais adrenalina. A mesma que a suprarrenal fabrica lá. Então, você fala que o Berotec é uma droga adrenérgica, ou seja, ele imita a ação da adrenalina. Entenderam, por isso gente? Que, por isso que dá o quê? Dá o quê no coração? Acelera o coração. Exatamente. Porque você jogou adrenalina no pulmão, aquilo vai cair na corrente sanguínea e ele vai ter os efeitos colaterais parecidos
com esses que a gente descreveu da pessoa correndo ladrão. Entenderam, gente? Sim. Entendeu? Então, por isso que quando você toma um remédio para uma coisa, aparecem sintomas em outra região que não tem nada a ver. Por quê? Porque você tem receptor daquela substância, ou adrenérgica, ou colinérgica, entendeu? Em outros órgãos também. Então, os efeitos dos medicamentos, gente, de alguns, né, grande parte deles, são bem parecidos. Eles tentam imitar a ação da adrenalina, noradrenalina, acetilcolina. Então, quando você fala assim, droga adrenérgica, está imitando a ação da adrenalina. Droga antiadrenérgica, é como se você tivesse no corpo os efeitos da adrenalina muito aumentados, se você quisesse tirar aquele efeito da adrenalina. Entendeu? Droga colinérgica, ele está imitando a ação da acetilcolina. Droga noradrenérgica, está imitando. Vocês entenderam, gente? Então, sempre quando vocês escutarem esse termo, é a mesma substância que uma das que os pré-renais fabricam, que é a adrenalina. Entendeu? Você quer ver quando você usa adrenalina também, que é a mesma da suprarrenal? Por exemplo, você já deve ter visto muito em filme, né? O cara tá lá quase entrando parada cardíaca, o coração tá lá parando. Você já viu que eles pegam uma injeção e aplicam a injeção? E rapidinho a pessoa volta? O que que é essa injeção, gente? Adrenalina. Grey's Anatomy, exatamente. Essa adrenalina, ela tem um outro nome, você pode chamar também de epinefrina. É a mesma coisa. Entendeu? Então, gente, isso aqui que eu estou explicando para vocês é extremamente importante para você entender como é que os órgãos da gente funcionam. Por que às vezes eles funcionam mais rápido, por que às vezes eles funcionam devagar, como é que a gente faz para fazer cocô, como é que a gente faz para fazer xixi. Isso daqui vai abrir os teus horizontes para quando você for estudar os outros sistemas que virão pela frente. Entendeu? Tem uma coisa interessante também que eu não falei para vocês. Tem uma glândula, várias glândulas, tem aqui na axila, né, em várias regiões, chamada de glândula sudorípara. É aquela que fabrica suor, né? Uhum. A glândula sudorípara, gente, vamos imaginar agora que o meu telefone agora é a glândula sudorípara, certo? Então, o que acontece? Chega nessa glândula sudorípara, normalmente nos órgãos, grande parte dos órgãos são assim, ó. Chega nele um neurônio simpático, e chega nele um neurônio parasimpático. Tudo bem? Os efeitos a gente já viu. Quando você pega a sudorípara, só tem estimulação simpática. Ela estimula a glândula sudorípara, ela produz suor. Por isso que quando você tá muito agitado, você tá nervoso, irritado, você começa a suar. Porque você entra naquela síndrome que eu falei e você soa para poder perder o calor que você sabe que você vai produzir. Então, quando uma pessoa tem uma patologia chamada de hiperidrose, quem já ouviu falar de hiperidrose? É uma patologia que quando a pessoa ela tem, você tem, né? Você faz o quê? Você sua excessivamente. É aquela pessoa que vai pegar numa folha de papel e às vezes fica com vergonha porque a folha de papel fica pingando água. Por quê, gente? Esse neurônio aqui que estimula a glândula sudorípara, ele tem resultado, quando das coisas que você pode fazer, a gente chama a cirurgia chamada de, olha o nome, gente, simpatectomia. Você pega esse neurônio simpático e faz o quê? Às vezes aplica a toxina botulínica, que é o botox, às vezes corta isso daqui. Para quê? Para você diminuir a estimulação simpática daquele órgão. Então, a pessoa reduz a sudorese por causa disso. Hã? Alguém falou alguma coisa? Entenderam, gente? Isso a gente chama de simpatectomia, a cirurgia que é feita. Eu conheço uma pessoa que, quando ela fica nervosa, ela tem a sudorese em excesso. Começa a molhar. Em excesso. Ela deve ter um pouco de hiperidrose. É normal que quando a gente fique nervosa, a gente soe. A gente está vendo isso daqui agora, que eu acabei de explicar. Por que a gente acaba suando. Entendeu? Então, ela tem hiperidrose, é um exemplo de hiperidrose. A glândula o neurônio simpático dela estimula muito mais a glândula dela do que deveria de estimular, entendeu? E aí tem situações que a pessoa chega a passar constrangimento mesmo. Tem gente que molha demais. Aí tem pessoas que optam por essa cirurgia. Entenderam, gente? Alguém me... Pode falar. Eu quero falar pessoa que tem asma.
Esse Birotec, ele abre o canal do ar para a pessoa respirar melhor? É lá no bronquíolo. Ele pega aquele tubo e abre aquele tubo. Entendeu? O tubo por onde o ar passa. Para melhorar a passagem do ar para ela, né? Aí ela vai conseguir receber mais oxigênio. Só que o Berotec, a gente tem que ter muito... Gente, é uma medicação que você tem que ter prescrição médica para utilizar. Porque a depender de peso, de uma série de coisas, você tem a dosagem certinha. Porque como é uma droga adrenérgica, se você erra na mão aqui, você vai até dilatar com a beleza. Só que você pode interferir no trabalho do seu coração se você usa numa dosagem que não é aconselhável para você, né? E o outro vem. E a receita do acetilcolina, qual é a droga que você falou, professora? São drogas colinérgicas. Drogas colinérgicas. Sempre quando você pega a bula, você pega uma bula, a partir de hoje, começa a fuçar as bulas para você ver, é uma droga colinérgica, uma droga adrenérgica, né? Tem algumas que se classificam dessa forma. Tá bom? Aí, que eu vou... O Berotec, ele funciona para esse músculo, tipo um relaxante. Exato, ele vai lá no... Porque esse tubozinho aqui, ó, ele é formado por músculo liso. Então, na hora que a adrenalina cai nesse músculo liso, ele faz o que com esse músculo liso? Ele relaxa, ele abre isso aqui. Na hora que abre, aumenta a passagem do ar. Aí você para de sibilar. Ok. Entendeu? E a função do como é que é o nome do músculo, professora? Músculo liso. Do canal? Não, bronquíolo. Do canal. Bronquíolo, tá? Que é diferente do brônquio, isso a gente vai ver em sistema respiratório. E a função do Atrovent junto com o Berotec? Porque olha só, quando você faz uma nebulização numa pessoa, você utiliza soro para poder umidificar, você usa, por exemplo, um mucolítico junto, né, o Atrovent, para poder mobilizar o excesso de muco que você tem ali, e às vezes você usa o Berotec junto para fazer esse processo de broncodilatação. Entendeu? Então, vai depender muito da necessidade. Se você só tem um bronquíolo fechado, é uma coisa. Se você tem um bronquíolo fechado e cheio de secreção dentro, aí às vezes você faz associação com outras drogas também. Ô, professora, minha filha usava o Berotec com o Atrovent. Só que aí o médico agora passou o Aerolim, porque ele falou que é muito melhor. Não. Assim, eu dei o exemplo do Berotec, mas assim, na verdade, cada dia mais essas indústrias elas vão aperfeiçoando essas drogas adrenérgicas, elas vão modificando para que se torne o menos danosa possível, entendeu? Então, cada dia medicamentos novos estão surgindo. Né? Igual o quê? Clenil também. O Clenil também. Verdade. Esses dois que ela usa agora. Gente, olha só. A gente tem mais uns pouquinhos. Eu vou pedir... Lembra que eu falei depois de eu falar o que mais importava para vocês? Para você fixar o que a gente fez agora e você também conseguir extrair o que é de mais importante, eu vou pedir para vocês para fazerem o seguinte. Vocês vão fazer um quadro comparativo. Deixa eu só pegar uma folha aqui, peraí. Quando você está na folha aí, deixa eu te adrenalina no corpo. Ela vai contrair o esqueleto. É isso? Tá, põe. Seguinte. No caso da adrenalina, ela vai contrair o músculo esquelético e dilatar o criado, né? Como é que é? No caso da adrenalina no corpo, ela vai contrair o músculo esquelético e dilatar o músculo estriado, é isso? Não, presta atenção. Existem 3 tipos de músculos, tá? Estriado esquelético, a gente está falando de bronquíolo. Bronquíolo é músculo liso. Músculo liso, quando ele recebe adrenalina,
né? No caso, se for músculo liso do pulmão, ele vai relaxar, ok? Agora ele vai, essa mesma adrenalina vai lá no seu coração que é estriado cardíaco e faz trabalhar mais rápido. Entendeu? Entendi. Gente, ó, o que vocês vão fazer? Só para poder assim para mim. Ó, faz um quadrinho assim para mim. Professora, coloca S de simpático. Afasta mais a quer ver? folha, S de... consegue ver. Aqui? Melhorou? Não, mais um pouquinho, Não. prof. Não, mas é só você colocar S. Ó, quer ver? Só você fazer o seguinte, coloca S de simpático, P de parasimpático. S de simpático, P de parasimpático, faz uma lista no meio, só isso, tá? E do outro lado, você vai colocar a palavra assim, ó. Faz aí, todo mundo, coloca S e o P. Vai, coloca aí. Calma aí. Vai lá, vai lá. Só pra você fazer um quadro comparativo. Um dia vai acabar, e você pega o nome. O microfone aí ligado, tá alto. Pronto, professora. Gente, olha só. Aí do lado de cá, gente, tem alguém com o microfone ligado. Eu acho que é o Rian. Ó. Aí do outro lado, você vai colocar, ou pode colocar o desenho, o que você quiser colocar, tá? Aí você coloca assim, um coração. Aí mais embaixo, usa a palavra pulmão. Aí depois você vai e coloca trato digestório, intestino, qualquer coisa do tipo. Aí depois você põe a bexiga. Mais embaixo, você põe a glândula sudorípara e põe uma pupila embaixo. Então, vou repetir. Coração, sistema respiratório, pulmão, o que você quiser colocar. Trato digestório ou intestino, tanto faz. Aí embaixo você vai colocar bexiga, glândula sudorípara e pupila. Glândula sudorípara e pupila. E vocês vão fazer o seguinte, vocês vão com uma palavra resumir qual é o efeito do simpático e do parasimpático nesses órgãos. Por exemplo, simpático no coração, taquicardia. Simpático no... Parasimpático no coração, bradicardia. Pulmão, faz isso. Então, dá 5 minutinhos para você tentar fazer, baseado no que a gente estudou aqui. A gente vai para a correção em seguida. Tenta fazer para ver se você aprendeu aí. Professora, repete aí os nomes, por favor. Coração. Pulmão. Ou você pode colocar intestino ou trato digestório. Peguei o intestino como exemplo, tá? Bexiga. Glândula sudorípara. E pupila. 5 minutinhos, gente.
Ô, gente, tem um grupo aqui escrito morfofuncional. Esse grupo está dizendo que algumas pessoas não conseguiram entrar. Tem alguém desse grupo morfofuncional? Ah, tá joia. Beleza, então. Professora, eu anotei aqui que as meninas me pediram, as meninas me pediram aqui o nome delas que elas não conseguiram ver. A Jamile, a Jussiele, Luane, Iane conseguiu, né? E a Esther, que não estava conseguindo e não conseguiu entrar na live para poder assistir a aula. Certo, aí eu vou fazer o seguinte, isso aí vai estar, como eu falei para vocês, lá no portal, e eu também vou tentar daqui a pouquinho passar o que eu passei para os outros meninos na aula de ontem, tá? Eu não gravei 2 vezes, porque senão ia ficar muito carregado no meu celular, tá bom? Se eu for gravar todos os dias. Como é a mesma aula, né? Então, eu vou passar para o grupo, para todos os grupos também, tá certo? Certo. Luau. Beleza, tá joia. Mais um minutinho, tá, galera? Para vocês terminarem. Vaso constrição. Eu vaso abrir. Gente, a terceira atividade que eu passei para vocês lembram? Que eu passei sobre o sistema nervoso autônomo, com a aula de hoje, agora vocês já conseguem fazer, tá? Então, podem fazer, não é para me enviarem ainda, deixa essa atividade lá guardada, tá? Porque a gente vai, no momento certo eu vou pedir para vocês, tá bom? Uhum. Então, constrição é prender, Fechar. Entendi. Professora, e quem já enviou a atividade? Não, quem já enviou tá tranquilo. Tá bom, então. Mas guarda ela, porque pode ser, porque na verdade, eu acabei pegando, eu fiz uma relação de quem mandou referente ao outro. Eu não fiz a relação desse ainda. Então, quem me mandou essa terceira, guarda, porque eu posso pedir um reenvio dela, tá? Ah, que bom. Eu enviei as 2 juntas. Pois é, eu provavelmente vou pedir um reenvio. Mas ainda não é para mandar ainda não, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá, galera, deixa eu ver o que vocês colocaram aí. Deixa eu ver se vocês estão sabendo mesmo. O sistema nervoso autônomo está no portal? Tá. Mandei uma para Tá, não sei se é esse, não. Ô, gente, outra coisa, encarecidamente, eu vou pedir para vocês, não deixem de fazer pré-aula, não deixem de fazer pós-aula, tá? Por quê? Porque vocês estão sendo avaliados não só por mim, vocês estão sempre tem aquela avaliação também que é por parte da instituição, tá? Ontem mesmo um aluno está falando, nossa, professor, eu fiz a pré-aula, foi ontem ou foi segunda, não sei. Eu fiz, mas como ficou muito mais interessante o conteúdo. Porque o que acontece, gente? Tem coisas que eu vou falar aqui para vocês que não tem no AVA. Tem coisas que tem no AVA que eu não estou falando aqui para vocês, porque as duas coisas, elas se complementam, tá? Então, eu vou pedir para vocês para darem uma atenção também especial para pré-aula e para pós-aula, tá? Então, vamos lá.
que vocês colocaram de simpático com relação ao coração? Taquicardia. Taquicardia ou acelera. Ok. Parasimpático seria bradicardia ou reduz frequência cardíaca, tanto faz. Tá certo? Se você for colocar sistema respiratório no simpático, você colocaria taquipneia. E além da taquipneia, você pode colocar também a broncodilatação. Lembram disso? Você não abre o bronquíolo? Broncodilatação. Tá? Enquanto parasimpático, o efeito seria o quê? Bradipneia, ou seja, redução da frequência respiratória. Quando eu entrei já tinha falado sobre isso. Exato. Com relação ao trato digestório, tá? No simpático, diminui peristaltismo. Enquanto no parasimpático, aumenta peristaltismo. Confere aí, todo mundo fez direitinho? Sim. Ok. Agora o outro, bexiga. A bexiga, a gente viu que no simpático, a gente relaxa a bexiga. E no parasimpático, contrai a bexiga. Glândula sudorípara. No simpático, aumenta a produção de suor. E no parasimpático, não tem ação sobre a glândula sudorípara. Lembra que eu falei que a glândula sudorípara só chega nela uma estimulação simpática? Tá? E por último, a pupila. Dilata no simpático, ou você pode colocar do lado a palavra midríase, tá? Dilata ou midríase. Já no parasimpático, você poderia colocar contrai a pupila ou a palavra miose, que são os termos mais utilizados. Miose. Tá? Deu para pegar alguma coisa aí, gente? Deu. Eu sou gentil, peraí. Ô, professora, só repete para mim a da glândula sudoríparas. A sudorípara, no simpático, aumenta a sudorese. Ah, tá. Sudorese. Tá? Professora, eu não estou ouvindo nada. Mas desde quando? Oi? Agora, professora, me travou tudo aqui, não deu para ouvir nada. De todo mundo tá travado? Eu estou escutando. Estava travado. Alguém está me escutando? Eu estou. Então deve ser a internet de quem não está me ouvindo, então, tá? Tá bom? Mas de qualquer forma, repete aí para mim, professora. Trato digestório. Trato digestório simpático diminui peristaltismo. Nossa, não ouvi nada. Cadê, Tamara? Tem internet aqui? E o parasimpático aumenta o peristaltismo. Que isso? Ok, galera? Sim. E bexiga? Bexiga no simpático dilata, no parasimpático contrai. E coração, o peixe? Coração qual que você quer? O peixe. Não sei falar. O parasimpático? Bradicardia. Glândula sudorípara. No simpático aumenta o suor. E o parasimpático? Parasimpático reduz porque ele não tem ação, né? Reduz. Mal. Ok, turma? Gente, olha só, eu espero realmente que vocês tenham conseguido aproveitar o que eu quis passar para vocês hoje, tá? Esse assunto está no ar. Esse o quê? Esse assunto está em qual Ele está, isso, ele está no 2.3. Ô, professora, só fala o pulmão para mim, professora.
Qual que você quer, meu amor? Simpático ou parasimpático? Os dois. Tá, pulmão. O simpático faz taquipneia. Taquipneia? Isso. E broncodilatação. E broncodilatação. Vou para você. E no parasimpático, broncodilatação? Não, o parasimpático ele faz bradipneia. Brad é lento, taque é rápido. Quem faz broncodilatação é o simpático, tá? Mas isso aí é no pulmão? Professora. Pulmão. Ô, professora. Oi, amor. No pulmão que você falou, no simpático, é taquipneia. Isso. Mas isso é quando a gente... É daquela questão que a gente está dormindo e para de respirar? Não, aí é a apneia, é outra coisa. Ah, tá. É Não outra tem nada coisa. a ver, né? Não, nada a ver, não. Não tem nada a ver, né? Professora. Não, a apneia do sono é outra coisa. Alguma coisa interrompeu a passagem de ar. Entendi. É outra coisa. Não tem nada a ver. Tá? Oi, amor. Professora, a minha Fala, internet falhou e eu perdi a pupila. Pupila dilata no simpático. Você pode utilizar a palavra dilata ou midríase. Ou o quê? Midríase. Exato. Midríase. M de Maria, I de igreja, D de dado, R de rato. Midríase. Tá bom? E no parasimpático, miose. Teste. Beleza? Gente, olha só. Semana que vem. Fala, meu amor. Pode falar. No parasimpático, o pulmão vai estar, né, em bradipneia e vai estar em broncoconstrição, é isso? Peraí, repete. Viajei aqui, fala de novo. O pulmão vai estar no processo de bradipneia. Bradipneia. Broncoconstrição. Broncoconstrição faz também, tá? Gente, olha só, então eu vou tentar mandar para vocês, tá? Para os grupos as aulas de ontem, tá? Que é a mesma de hoje. E aí, qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. E até semana que vem, então, para todo mundo. Tá bom? Professora, Tá bom, mas essa aula de hoje você vai postar no AVA? Eu vou postar no AVA. Essa de hoje vai estar no AVA. Né? Aí vocês podem assistir. O interessante é que você assista a aula que eu dei para sua turma. Por quê? Porque às vezes você tinha alguma dúvida em alguma coisa que eu falei, e ao escutar aquilo de novo, fica melhor para você. Professora. Né? E aí, só repete. Ô, professora, mas o pós-aula aqui no meu, eu não vejo nada, não. Não, o pós-aula não é o que eu dou lá, é só referente à aula. Pré-aula e pós-aula é a faculdade que dá, não é comigo. Professora. São aquelas atividadezinhas, é o material. Oi, pode falar. Repete para mim só a pupila, os nomes que são usados, porque eu coloquei dilata e não dilata. Mas os nomes usados são qual mesmo? Simpático, midríase. Midríase. Parasimpático. É a mesma coisa, professor? Não é meiose, não. Meiose, não. É miose. Miose, não é meiose, não, tá, gente? Meiose é genética. Miose. No parasimpático. Parasimpático, miose. Simpático, midríase. Obrigada, professora. Nada. Beleza, turma? Ô, professor, um abraço. Mas esse vídeo que você falou pra gente hoje, você vai postar no AVA, aí vai ficar o link lá, né? Que a gente pode abrir, né? Vai ficar o link lá que vocês podem abrir, exatamente. Tá bom? Tá, ok. Obrigada, professora. Tá bom. Boa noite. Tá. Beijo grande para todos. Boa noite. Fiquem com Deus, tá? Tchau, professora. Obrigada. Tchau, meu amor. Tudo de bom.
Boa noite, professora. Tchau, professora. Boa noite. Tchau, professora. Tchau. Beijo, galera. Beijo. Beijo. Beijo.